Bom dia, queridos. Que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento racional humano, possa acalentar, possa engravidar o nosso coração de esperança e possa nos dar força a prosseguir. Vocês podem estar a se perguntar por que eu enviei simultaneamente a este vídeo uma imagem de uma abelha que picara o corpo de um ser humano, deixando parte dela, entranhas, e consequentemente morrendo após isso. Bem, inúmeras são as citações, principalmente na poesia, da literatura bíblica, da cultura judaica, dos salmos, provérbios. Inúmeras são as citações, são as referências e são os textos bíblicos que declaram que ouve-se a voz de Deus sobre toda a terra. A sua voz se faz ouvir em toda a terra, em toda a criação, em todo o universo. E de repente você pode estar a se perguntar: como assim? Como posso ouvir a voz de Deus naquilo que criado foi? Naquilo que eu entendo e discerno materialmente através dos 5 sentidos que tenho, através do que vejo, do que ouço, falando em termos de natureza, e principalmente o nosso tão vasto, lindo, frutuoso, magnífico planeta que sequer conhecemos em sua totalidade. Como ouve-se a voz de Deus neste planeta? Bem, eu creio que nós ouvimos a voz de Deus a contar do fato de que uma das provas, ou uma das maneiras, uma das realidades que testificam a existência de Deus é a própria criação. Porque existe inclusive uma lei científica que declara que um ser menos complexo não criaria um ser mais complexo. Então é de se entender que alguém superior a tudo isso deu origem a tudo que entendemos. E a própria ciência declara que deve haver um princípio primordial. Então, a criação testifica a existência de Deus. Agora, tudo na criação, caminhando de modo harmonioso, equilibrado, sem a intervenção desordenada do homem, também testifica a existência de Deus. É a voz de Deus falando conosco. Agora, sem dúvida alguma, existem milhares de metáforas, de comparações, de ensinamentos que nós podemos colher do chão da natureza e que são a voz de Deus falando conosco. Comportamentos de seres, desenvolvimento de processos naturais, explosão da vida, resiliência da natureza em prosseguir, nos sustentar. Tudo isso é a voz de Deus a falar conosco. E a imagem da abelha que pica um ser e que morre por haver assim feito, fala conosco. Que metáfora, que realidade, que comparação e que mensagem podemos discernir da picada da abelha, que a protege e depois a leva a óbito. Bem, podemos entender que Deus fala conosco o quê? Ainda que seja uma medida protetiva, ainda que tenhamos a intenção de nos proteger, ou mesmo aqueles a quem amamos, se nós agirmos igual ao agressor, se nós agirmos de modo a provocar dano,
Se nós agimos da maneira ou no intento de matar, ferir e destruir, nós também estaremos nos destruindo. Esta é a voz de Deus falando conosco. Afinal de contas, não é o Evangelho que nos ensina a perdoar? Não é a palavra viva, Cristo Jesus, que se entregou por nós, ainda que nós fôssemos todos nós ofensores? Eu vejo um número sem fim de pessoas inconsequentes, irresponsáveis, ignorantes das verdades bíblicas, dizendo: tá vendo, é isso mesmo. Temos que promover a vingança. Inclusive cristãos, né? Que acreditam que é possível professar a fé de Cristo Jesus da mesma maneira que se porta um instrumento da morte. Não é possível. As nossas armas não são a vingança. As armas que o Senhor nos dá, com as quais Ele nos nutre, são poderosas em oração, em súplica, em fé, em resignação, em perdão, em reconstituição e em refazimento de estradas. Ainda que perdoar signifique não andar junto. Ainda que refazer caminhos signifique não gozar mais da mesma confiança. Mas ainda assim, é o caminho pelo qual Deus quer que andemos. Essas são as boas obras, as quais Ele preparou para que andemos nelas. Então, se você ouvir a voz de Deus hoje, ainda que seja pelo canto de um pássaro, pelo marulhar das águas, pelo picar da abelha, não endureça o seu coração. Aprenda. Essa é uma maneira simplista, singela, através da qual o teu Deus fala com você também. Que Deus nos abençoe e que nos capacite. Fácil para nós não é, mas com o auxílio do Espírito Santo, nós aprenderemos a ouvir a voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor em toda a terra, e toda a terra pronuncia a sua glória. A paz de Cristo Jesus.